Evidências do Amor Genuíno, um estudo de 15 partes, oferecida pela Igreja Gerados pela Graça e Life by Grace Church. Vamos discorrer em 1 Coríntios capítulo 13, sobre como crescer na graça e no conhecimento do amor de Deus, expressar este amor cada vez mais e impactar este mundo com a glória do Evangelho, com a beleza e o ornamento de doutrina que é o grande amor de Deus na nossa vida. Estude conosco e cresça também neste ponto tão importante, a frutificação no amor, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Vamos iniciar hoje um estudo de 15 partes chamado Evidências do Amor Genuíno. Um estudo em 1 Coríntios 13 sobre as características do amor de Deus. A primeira característica está aqui no versículo 4. O amor é paciente. Amados, aqui em 1 Coríntios 13 nós vemos a importância de termos a motivação correta. Estamos cheios do Espírito Santo. Aqui vemos que os dons só podem realmente ser utilizados de maneira correta quando nós temos as condições essenciais interiores, o trabalhar da graça, gerando em nós uma motivação pura. Aqui nós vemos que os dons são inúteis se eles não forem exercidos com a motivação do amor de Deus. Vemos que Jesus movia essa unção sempre motivado pelo amor. Nós vemos aqui que diz que o que vai viabilizar o poder de Deus fluindo, os dons, a sabedoria, só quem está progredindo no se importar aqui, ó. É só esse que vai conseguir implantar, vai conseguir colocar em ação, porque está se preparando. Ele está preparado para níveis cada vez mais profundos da sabedoria, da unção, do fazer, da obra, sem se corromper. Porque o homem desde a queda, ou ele faz para se aparecer diante dos homens, ou ele faz para ter mérito diante de Deus. Mas na verdade, pela graça, fomos justificados em Cristo para no Espírito produzirmos aqui na terra para a glória do Senhor. Isso faz toda a diferença, amados. Olha, isto é sabedoria celestial. Vemos que não adianta fazer as mesmas obras, fazer igual ao Senhor, se não fizer da maneira como ele fazia, humilde e manso de coração. Olha, um coração apegado no Senhor, um coração que ama pessoas, faz com que essas obras sejam de ouro, pedras preciosas, obras que têm galardão, que passam pelo fogo da prova e permanecem, têm o selo do Senhor, a confirmação do Senhor, porque são feitas por amor, são feitas em Deus, são feitas para a glória de Deus, com simplicidade. Vemos que somente aquilo que é mais importante é o que o inimigo luta primeiro, é com a essência, é com o amor. Não adianta nós vermos e fazermos o que está na palavra de Deus sem sentir compaixão, sem ter realmente uma motivação correta. Por isso que Deus gera em nós primeiro o querer e depois o efetuar. Isso anda lado a lado. O que dá respaldo às obras de uma pessoa é se ela está conectada no amor de Deus, se ela está fazendo isso com Deus e para a glória de Deus. Não é fazer a obra de Deus, mas fazer com Deus. Então aqui ele está explicando nesse texto as condições para colocar em ação os melhores dons. Vemos que isto é essencial para o exercício adequado dos dons. Vemos que tudo depende do nível da frutificação. Ele diz, pelo fruto conhecereis. E o reino de Deus precisa resgatar, restituir, paz, amor, alegria, para que isto aqui dentro flua junto com as nossas palavras e nossas atitudes, para que não sejam atitudes mercenárias, Não estamos fazendo por dinheiro, não estamos fazendo para se aparecer, não estamos fazendo para tentar ter mérito, mas sim, meus amados, estamos fazendo por
amor. E isto é lindo. Aqui o primeiro texto, a primeira parte, diz: o amor é paciente. Vemos que o amor de Deus, ele é paciente na implantação dos dons e na ajuda das pessoas, porque sabe, porque tem revelação que lá na cruz Jesus venceu. É paciente porque ninguém vira carnal para espiritual da noite para o dia. Tudo é um processo. É paciente porque o inimigo ele é apressado. Ele não tem essa característica. Só quem é cheio do Espírito Santo é paciente. Olha, isto mostra uma pessoa cheia do Espírito Santo. A paciência é grande sabedoria, porque não força, não desiste daquela alma que ele está orando, intercedendo, evangelizando. Há momentos que ele vai se calar, né? Que ele vai se afastar da pessoa, mas nunca vai se afastar da alma dela. Vai estar orando, continua amando. Então essa paciência é dita em Provérbios: pela paciência você persuadirá os príncipes. Quantas pessoas, amados, que desde a queda pensam que são gafanhotos, agem como animais. Mas na verdade, Jesus na cruz redimiu a todos. Ele comprou a alma de todos. Ele diz: todas as almas são minhas, diz o Senhor. Lá na cruz, Jesus comprou com seu sangue todos os moradores da terra. Alguns não se entregaram a ele. Alguns se entregam aos pecados e nem sabem que pertencem a Cristo e que vão dar conta de sua vida. Mas você sabe que todas as vidas pertencem ao Senhor Jesus Cristo, e o que você puder cooperar para que elas se cheguem ao Senhor, se entreguem ao Senhor e permaneçam até o fim, se entregando ao Senhor e renunciando o mundanismo, a carnalidade e o pecado, tem galardão no céu. Nós sabemos que a paciência vem do fato de compreender que Deus é maior e que Ele é quem decide. Sabe, Senhor quer dizer aquele que tem a palavra decisiva. Quando Deus enviou Moisés, ele tinha a palavra decisiva. Não era Faraó, não era o feitiço dos magos. O que Moisés falava era decisivo. Isto é, Deus deu a Moisés a capacidade de dominar e governar. Por isso que nós temos paciência, porque sabemos que algumas coisas passam algum tempo. Quando o filho pródigo saiu da casa do pai e foi lá comer com os porcos, até ele chegar naquilo ali, ele foi rebelde, ele foi teimoso, ele foi amante do pecado. Mas houve uma hora que ele caiu em si e voltou para a casa do pai. Quando ele saiu da dimensão da carne e foi para a casa do pai arrependido, o pai colocou o anel na sua mão, o pai ali colocou novas vestes, e isto mostra realmente o que Deus faz à medida que vamos nos entregando espontaneamente. O evangelho é um convite, mas ele não força ninguém a se entregar. O evangelho ele é pregado, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Essa entrega voluntária e espontânea não acontece muitas vezes imediatamente. Há pessoas que são resistentes. De um modo geral, isso demora. Você sabe, eu e você que estamos ouvindo essa palavra, quantas pessoas oraram por nós, jejuaram, pregaram, nós fomos resistentes durante algum tempo, mas Deus não desistiu de amar e de investir em nós. Houve um tempo em que nós ouvimos o evangelho e nos arrependemos e nos convertemos. Houve então um processo onde Deus investiu em nós, nos amou sendo nós ainda pecadores. Este investimento a longo prazo, essa paciência de Deus que suporta este mundo, essa misericórdia que se renova dia após dia, mostra que aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles têm essa paciência porque sabem, operando Deus quem impedirá, diz Isaías 43:13. Essa paciência vem do fato de saber que Deus tem a palavra decisiva. Lá na cruz do Calvário ele diz: está consumado, e o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. O Espírito Santo diz: não desista, continua intercedendo, continua dando bom testemunho, acreditando na conversão e na salvação desta alma, dos teus amigos, familiares, até mesmo inimigos. Esta perseverança que o amor tem faz com que dá tempo para que a pessoa se arrependa e não tenha da parte de nós desistência, desânimo. Não desiste, porque sabe que a palavra decisiva está com Deus e está na nossa intercessão.
está no nosso testemunho. O amor não falha. Vemos, meus amados, que pode passar um tempo e o amor de Deus está trabalhando ali. E nós temos muito bom ânimo. Nós estamos sempre encorajados, porque nos é revelado que Deus é maior do que a dureza de corações, de que Deus é uma influência maior do que aquela influência diabólica que está sobre a pessoa. Quando Deus falou com Paulo ali em Atos 26:16, ele diz: olha, eu vou te dar uma eficácia, Paulo, de retirar as pessoas das trevas e trazê-la para a luz. Então nós, como luz do mundo e sal da terra, temos uma eficácia. Em 2 Coríntios 3, 5 e 6, diz que Deus nos tornou capazes de ser ministros não da velhice de letra, não da religião, mas sim do Espírito vivificante, do ministério do Espírito, do ministério de novidade de vida, que é esse mover do Espírito que Deus falou ali para Nicodemos. Olha, Nicodemos, o nascido do Espírito é como o vento, João 3,8. Você não sabe para onde ele vai fluir. Então aquele que anda no temor do Senhor, ele é guiado pelo Senhor. E ele não sabe, mas o Senhor faz ele saber. O Senhor revela, né? Ele disse lá em João 16, 13 e 14, que ele nos guiaria em toda a verdade e nos anunciaria o que há de vir pela frente. Quando vemos que o amor é paciente, isso não é uma coisa natural, foi perdida na queda. O homem tem a tendência a desanimar fácil, desistir fácil, descartar aqueles que não querem. Mas o Senhor acolhe, abraça e, como aquela criança que morreu e o profeta deitou sobre ela e a aqueceu com o calor do seu corpo, assim nós geramos as pessoas que estavam mortas espiritualmente, orando, intercedendo, dando bom testemunho, com paciência e perseverança. Vemos que Abraão não apenas alcançou a promessa pela fé, diz Hebreus 6,12, que foi pela fé e perseverança. Essa paciência, essa perseverança é uma característica de um amor que não desiste, que vai até o último suspiro. Deus ama e procura salvar as pessoas até o último suspiro. Quantas pessoas que viveram uma vida pregressa, de rebeldia, mas às vezes ali na cama ou numa situação difícil, a pessoa se volta ao Senhor e como Deus é humilde. Deus podia dizer: olha, você me rejeitou tanto tempo, agora também não quero saber. Não, Deus está sempre com as mãos estendidas, com o ouvido atento para perdoar, para salvar. Ele diz em Isaías todos os dias, lá em Isaías 65, estendi minhas mãos para um povo que olhava para o outro lado, que me virava as costas. Então, desde o Éden, o homem pecou, se afastou de Deus, mas Deus foi até Adão e Eva e lhes fez promessas, que da semente da mulher viria um que salvaria o mundo inteiro, o Senhor Jesus Cristo. Então, Deus ama a raça humana, Deus ama e quer salvar. Diz em 1 Timóteo 2,4 que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nem todos aceitarão, mas o amor de Deus está disponível. Jesus Cristo pagou para que sejamos perdoados, aceitos, salvos. Deus está disposto, porque Cristo pagou na cruz do Calvário. Muitas pessoas precisam compreender que em Cristo há perdão, reconciliação, que é um Deus de amor que quer alcançá-las e dar a elas a vida que Adão e Eva perderam. Muitas pessoas se queixam e dizem: por que o mundo está assim? Se Deus é amor, por que a situação está assim? Mas quando o homem se volta para Deus, ele compreende que tudo está assim porque o homem se afastou de Deus. Deus não criou a escassez, Deus não criou esse sofrimento. Tudo isso veio pela escolha de Adão e Eva. Mas quando nos voltamos para o Senhor e nos entregamos a Ele aos poucos, Ele vai restaurando. E Ele não só é paciente, mas Ele nos dá esse fruto aqui, a paciência para lidar com situações, paciência para lidar com pessoas, paciência para lidar com a nossa carne. Estamos aqui como peregrinos e forasteiros de passagem, logo estaremos diante do Senhor. A paciência, nós podemos ver a paciência que Jó teve, até caindo a sua pele. Ele disse: olha, se minha pele cair inteira, dos meus ossos louvarei o Senhor. Vemos isto, a paciência e a perseverança de Jó. E olha o fim que Deus lhe deu, porque Deus é muito benigno e misericordioso. A perseverança honra a Deus, tudo dizendo que não, o tempo passando, e Abraão continuava confiando em Deus. Veja quanto que ele perseverou. Veja como Josué e Caleb tiveram paciência e perseveraram naquele deserto, onde muitos desistiram, desanimaram, murmuraram e morreram. Josué e Caleb, com paciência, com perseverança, foram até o fim e chegaram à terra prometida. É um exemplo daqueles que herdam a promessa, e a paciência, a perseverança faz parte disto. Vemos a paciência com que Davi tratou Saul.
Mesmo Saul estando errado, endemoniado, Davi o honrou, o perdoou, intercedeu por ele. Teve paciência para que no momento certo, no momento profético, Deus fizesse a obra e o colocasse no trono como havia prometido. Olha a paciência que teve José no Egito, onde ele foi vendido injustamente pelos seus irmãos, foi preso por temer ao Senhor e não entregar-se ao pecado. Vemos tudo que ele passou e veja só como Deus honrou a perseverança, a paciência de José. Isso honra a Deus, é um espetáculo para anjos, demônios, para pessoas. Uma pessoa que está sob pressão, está na prova, está na fornalha, mas ali está louvando a Deus, como Paulo e Silas lá em Atos 16, do 25 em diante, diz que perto da meia-noite, eles no cárcere interior, ali no escuro, com frio, com fome, machucados e louvando ao Senhor. Olha que coisa linda, meus irmãos. Olha a paciência que eles serviram ao Senhor, mesmo morrendo nas arenas por leões, queimados, cerrados ao meio, pessoas que não eram realmente mornas, mas eram cheias do Espírito Santo. Tinham essa paciência, essa perseverança de ir até o último suspiro. Enquanto o coração está batendo, enquanto a respiração existe, vamos adorar o Senhor. Vamos confiar no Senhor. Não fica computando. Já entreguei isso na mão do Senhor e Ele não me ouviu. Eu entreguei aquilo ali na mão do Senhor, não aconteceu. A paciência não se dá por vencida, não desanima, não desiste, porque ela é mantida. É como aquela chama que diz em Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente e não se apagará. Então, enquanto eu tenho comunhão com o Senhor, Ele me mantém motivado, Ele me mantém animado. Josué simplesmente tem muito bom ânimo. Vemos os cristãos da igreja primitiva como eram perseguidos, maltratados, estavam sempre de bom ânimo, louvando ao Senhor e ali perseverando. Essa é uma marca, uma característica do amor de Deus. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo mesmo, ela é paciente, ela suporta e ela passa pela prova e ela vence. Pessoas assim, que vão até o fim, que concluem o que começam, estão cheias do Espírito Santo. Essa é uma característica que a carne perdeu na queda. Essa é uma característica que o ser humano não tem. Hoje as pessoas não têm paciência para nada. Qualquer coisa já desanima, já desiste, já vira a mesa, já corta relacionamento, já está com ódio, né? Já estão atacando o processo no outro. Hoje nós vemos uma sociedade muito sem paciência. É do freezer para o micro-ondas e que é rápido e não tem paciência no trânsito, não tem paciência em absolutamente nada. Hoje nós vivemos uma sociedade totalmente impaciente. Parece que se você risca um fósforo é inflamável, né? A pessoa já está a ponto de explodir. Mas o que nós vemos que isto é um efeito da queda. O homem está sob pressão. Jesus viu isso quando ele escreveu para o povo mais religioso da terra. Ele veio aqui em Jerusalém, era um povo que estava sempre ali no templo, lendo a palavra, mas era um povo debaixo de uma religião que não produzia vida, porque só Jesus produz vida. Eles via que as pessoas estavam cansadas por dentro e aflitas. Então eles: vinde a mim, lá em Mateus 11, 28 ao 30, você está cansado, oprimido, aflito, e eu vos aliviarei. Aí diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Essa mansidão, irmãos, essa paciência, essa capacidade de ter a sua carne sob controle, de ter a raiva, de ter o desânimo sob controle, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E isto é uma característica do amor de Deus que nós recebemos quando o Senhor veio habitar em nós. Este fruto aqui, do amor que é paciente, habita em mim e você. Creia, diga: Senhor, que esse fruto possa aparecer na minha vida como ornamento de doutrina, como bom testemunho. Eu quero que a tua paciência reina sobre a minha vida, não a minha carne. Eu era uma pessoa impaciente, nervosa, irritadiça, me desanimava fácil, era melindrosa, qualquer coisa já estava essa melindrosidade de qualquer coisa, desistir do Senhor, do Evangelho, de congregar, de estar com os irmãos, é uma característica que não é paciente. Qualquer coisa a pessoa está desistindo. Não vou mais seguir o Senhor. Não creio mais em Deus. Deus te dou 3 dias. Se o Senhor não fizer, eu não acredito que o Senhor existe. As pessoas são impacientes. Elas querem determinar para Deus o que elas acham na sua mente carnal. Mas um homem espiritual, diz Eclesiastes 8:5, ele cerne o tempo e o modo.
Ele persevera semeando, mesmo sem ver nenhum fruto visível. Ele persevera crendo e confessando. O mundo pode desmoronar, mas não desmorona a fé dele. Ele continua alimentando a fé. Ele continua semeando no Espírito. Por isso tudo pode ser reconstruído por Deus. Uma pessoa paciente, quando tudo dá errado, ela continua crendo e continua confessando, de forma que Deus pode reconstruir. Quando Davi chegou da guerra, ele estava lutando as guerras do Senhor. E quando ele chegou em sua casa, havia sido queimada toda a sua terra, toda a sua vila. Seus familiares, seus vizinhos, todos foram levados cativos, mulheres e crianças. E os que vieram com Davi disseram: a culpa é tua, nós vamos te apedrejar. Agora imagine uma situação tão caótica como essa, que você chega cansado de uma guerra e inesperadamente tua casa foi queimada, seus familiares foram levados presos e o povo ainda diz que a culpa é sua. Mas diz que Davi não se desanimou, ele se fortaleceu no Senhor, foi atrás dos seus inimigos, trouxe de volta sua família e ainda voltou com despojo, com ouro e com vitória. Então nós vemos que aquele que não desiste, que não desanima, este realmente tem o fruto do Espírito Santo. Olha a paciência de Noé, durante 120 anos construindo aquela arca, pregando que viria um dilúvio, o povo murmurando, rindo dele, e ele perseverou. Veja a paciência de Paulo, Pedro, João, pregando o Evangelho e o Império Romano perseguindo, o povo ali lutando, combatendo contra a tradição da religião. E eles não desanimaram, foram até o fim. Coisa bonita, irmãos, melhor é o fim do que o começo. Aquele que conclui, que tem paciência, que tem perseverança. 1.000 caindo ao lado, 10.000 caindo à direita, à esquerda. E ele ali firme, como Josué e Caleb no deserto. Não desiste, não desanima. Dia após dia, como Daniel, abria sua janela e orava ao Senhor, olhando para Jerusalém. Hoje nós podemos dizer, olhando para o Senhor Jesus Cristo. Ele não desistiu, mesmo correndo o perigo de ser morto. Ele foi em frente. Homens que este mundo não era digno. Homens que realmente amaram a Deus mais que a sua vida. Homens que serviram ao Senhor com sinceridade, simplicidade, integridade e com paciência, com perseverança. Peça para o Senhor: Senhor, eu creio que o fruto da paciência está na minha vida. Eu quero que ele se expresse. Eu quero que as pessoas possam ver como a tua paciência me mudou, como eu sou diferente agora. Isso vai ser um testemunho. Isso vai impactar pessoas, porque isso falta no mundo. Isto causa realmente o impacto neste mundo de trevas. É a luz do Senhor. Quando ele diz que nós somos luz do mundo e sal da terra, mostra que o fruto impacta, porque foi perdido todo esse pecado e carece da glória. E agora a glória do Senhor está aparecendo na sua vida, está manifestando. Sim, através de suas palavras, escolhas e atitudes, a paciência do Senhor em situações onde qualquer um desanimaria, murmuraria, qualquer um desistiria. Você está ali: não, mas o Senhor está comigo. O mundo caindo, irmãos, desabando, tudo dando errado, e você dizendo: mas o Senhor está comigo, mas o Senhor me ama, mas eu vou continuar orando, eu vou continuar jejuando, eu vou continuar semeando bem, fazendo bem, evangelizando, dando um bom testemunho, eu vou até o último suspiro, até a última batida do meu coração. Eu não vou desistir, eu não vou desanimar, porque Deus é maior, porque Deus está comigo, porque Deus é fiel, porque a sua palavra vai se cumprir. Ah, mas olha aí quanto tempo já passou e não se cumpriu. Não, mas vai se cumprir. Olha aí que tudo está piorando, olha o diagnóstico, olha o que está falando esse, aquele, aquela voz. Não, mas Deus está comigo, a sua palavra é verdadeira, eu vou continuar semeando no Espírito, eu vou continuar adorando a Deus e fazendo bem, eu vou continuar acreditando, porque enquanto o meu coração estiver batendo, até o último suspiro, até a última respiração, eu vou confiar no Senhor, eu vou adorar o Senhor, eu vou crer na sua palavra, eu vou testemunhar com paciência. Isto é uma marca que realmente vai impactar. Olha, irmãos, é na fraqueza da nossa carne que o poder de Deus se aperfeiçoa. Em situação onde qualquer ser humano, ele é muito previsível por causa da queda, reage muito igual. Então, numa situação onde você está passando uma luta tão grande, e ao invés de murmurar, desistir, desanimar, você continua crendo, você continua confiando, você continua fazendo bem, semeando bem. Isso impacta as pessoas. A paciência é uma característica do amor de Deus. Não estou falando do amor humano, estou falando de esforço e culpa. Eu vou tentar mudar isso aqui com esforço e culpa. Não é isso que eu estou falando.
Eu estou falando de algo que foi gerado no teu espírito, que você vai meditando e diz, não, mas está escrito aqui que é uma característica do Espírito Santo e está em mim, eu tenho essa característica. Você começa a crer e diz, eu vou manifestar a paciência de Deus. Eu vou ser paciente com as pessoas, com as situações demoradas. Eu vou ser paciente nessa transformação que a graça está operando na minha vida. Então eu estou saindo da carne, estou pecando cada vez menos. Eu vou ter paciência porque eu estou sendo cada vez mais espiritual. Eu vou ter paciência com aquilo que eu não entendo na Bíblia. Eu vou ter paciência com as falhas e fraquezas do irmão. Não quer dizer concordar com o pecado. Quer dizer que você vai orar, ter paciência, porque no tempo e no modo essa pessoa pode se arrepender. E se ela não se arrepender, pelo menos você teve paciência e tem um galardão, porque a paciência tem um galardão. A paciência, amados, traz sofrimento para a carne, mas traz cada vez mais galardão no céu e traz testemunho que alcança vidas. Quando somos espetáculos a anjos e demônios e pessoas, e temos paciência, meus irmãos, isto mostra que realmente cremos no Senhor. Aqui está uma evidência de uma fé verdadeira, não do morno religioso, mas de quem realmente anda com Deus. A paciência aparece, a paciência se manifesta. Ali, sob pressão, a pessoa não solta uma palavra maligna, não desiste, não desanima, mas continua crendo, continua alimentando a fé, continua fazendo o bem. Essa perseverança honra a Deus. É uma lei espiritual. 1 Samuel 2,30. Eu honro aqueles que me honram. Esse tipo de pessoa ali sofrendo calado, perdoando 70 vezes 7, ele está semeando honra ao Senhor. Ele vai ser honrado. O Senhor diz, aquele que dá ao pobre, empresta ao Senhor. E dar ao pobre não é só dinheiro. Muitas vezes é o perdão, é um carinho, é uma intercessão, é a paciência. Você sabe que ninguém tem maior amor que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a sua vida por nós e nós em consagração damos a nossa vida para alcançar outras vidas, para que outras vidas possam ver Jesus em nós e também querer. Porque quando eles verem a paciência de Deus, quantas pessoas quando são provadas murmuram, reclamam, xingam, esbravejam, dão um barraco, queimam o seu testemunho, seu ministério fica censurado. Mas você não é crente, mas você não é evangélico. Eles estão prontos para apontar, esperando você falhar, esperando você murmurar e desanimar. E ali você está ali como espetáculo, calado, como cordeiro mudo, como ovelha muda ao tosqueador. O Senhor está vendo isto, você renunciando à sua carne, você crucificando a sua carne, e Ele vai honrar você. E Ele vai honrar você porque você está honrando a Ele. Você está fazendo violência à sua carne. Você está ali sujeitando a sua carne, que quer gritar, que quer chutar o balde, que quer descer da cruz, né? Mas você está ali, humilde e manso. E isto honra a Deus. Isto impacta pessoas que estão olhando. Olha a forma como Estevão morreu. A paciência de Estevão impactou Paulo. Estevão partiu, mas não foi em vão, porque com a sua morte Paulo se converteu depois e escreveu metade do Novo Testamento. Deus nunca vai permitir que você sofra em vão. Deus nunca vai permitir que você passe por isso desnecessariamente. Se isso que você está passando é para testemunho e também galardão no céu. O trabalhar do fogo depurador, assim como o ouro é depurado no fogo, assim, olha, essas aflições presentes não são para comparar com a glória que nos espera lá no céu. E quando nós sofremos com Cristo nós reinamos. Não negue o Senhor. Não pense que o Senhor deixou você. Alimente a visão, alimente a fé. Tenha comunhão com o Senhor e continue dizendo, mas Deus está comigo, Deus existe, Deus me ama, as suas promessas são verdadeiras. Eu não vou desistir. Eu não vou cair na tentação de desanimar. Eu não vou murmurar, mas eu vou perseverar, porque o amor é paciente. O amor tem essa característica, e eu tenho essa característica porque Cristo habita em mim. Então tudo eu posso naquele que me fortalece. Se Deus está dizendo isto, é assim que eu sou em Cristo. Eu vou acreditar nessa profecia. Eu me torno naquilo que eu leio, naquilo que eu contemplo, eu reflito. Porque se eu leio e creio que em Cristo eu sou assim, Cristo em mim e eu em Cristo sou paciente. Eu sou paciente. Jesus é aquele que gera em mim o fruto da paciência. Essa é a característica que o Senhor está dizendo que eu sou, que eu fui criado, uma nova criatura, tenho a natureza de Deus. 2 Pedro capítulo 1 fala, se eu fui criado por Deus e tenho o DNA de Deus, sou nova criatura. Então se
estou em Cristo e Cristo está em mim. A palavra diz em 1 Coríntios 6,17 que aquele que se une com o Senhor é um só com Ele no Espírito. Então eu sou paciente em Cristo. Eu me lembro disso, o Espírito me fará lembrar desse estudo. Quando eu for tentado à impaciência, à murmuração, ao desânimo, eu vou me lembrar desse estudo. Eu sou paciente em Cristo. Eu consigo passar por isso louvando a Deus. Eu consigo esperar o tempo que for necessário. Eu não desisto, eu não desanimo. Eu sou daqueles que perseveram, não daqueles que retrocedem, mas daqueles que permanecem e dão fruto a 100 por 1. Pai, eu quero orar por essa pessoa que está junto comigo, estudando esse estudo maravilhoso das evidências do amor genuíno. E sabemos, meu Pai, que o teu amor se expressa tendo paciência conosco, assim como o Senhor foi misericordioso conosco, que nós possamos ser misericordiosos com as falhas e fraquezas das pessoas à nossa volta. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus.